Quando tomamos uma decisão, estamos sempre comparando nossas opções e tentando escolher aquela que achamos que trará o maior benefício para a gente, seja escolhendo quais doces iremos comprar, o sofá que queremos, a viagem, a trajetória profissional, os potenciais namorados e namoradas ou qual casa queremos. Nós ponderamos as nossas opções e fazemos isso de forma a obtermos a opção de maior valor. Valor é basicamente quando você gosta de alguma coisa. É quando alguma coisa faz ou traz algo para você, te oferece algum tipo de utilidade, mantém você vivo, te dá conforto ou, de forma mais geral, faz você feliz. Mas como medir isso? Como podemos medir o quanto uma pessoa gosta de alguma coisa? Vamos dizer que somos um observador como um alienígena, ou um economista, eu acho, observando e tentando aprender com o comportamento das pessoas. Uma forma de tentarmos medir o quanto uma pessoa gosta de determinado bem é ver pelo que ela está disposta a trocar esse bem. Certo, se uma pessoa oferece 8 desses feijões por uma noz e elas trocam, então podemos aprender com isso. Essa pessoa abre mão de uma noz para ter os feijões. Então, ela está perdendo o valor que ela acha que tem com a noz e ganhando o valor que ela acha que tem com os feijões. E nós sabemos que ela faz a troca, o que significa que o valor dos feijões é maior do que o valor da noz. Caso contrário, ela não trocaria. Caso contrário, ela estaria pior. E nós sabemos que a outra pessoa pensa de forma parecida. Elas atribuirão valores diferentes aos bens, valorizando mais a noz do que o feijão. 8 feijões valem pelo menos tanto quanto uma noz, caso contrário, elas não trocariam. Muito bem, isso que acabamos de falar é o princípio básico para medirmos o valor que as pessoas atribuem às coisas. Nós comparamos o valor que uma pessoa dá a alguma coisa em termos de uma quantidade equivalente de outra coisa. As pessoas valorizam as coisas de forma um pouco diferente, mas nós geralmente não usamos feijões como meio de troca. Para facilitar a troca, nós usamos um outro bem, o dinheiro. É ainda um bem, assim como qualquer outro bem, mas em geral é usado apenas como meio de troca. Tem a vantagem de ser regulado, pois o quanto alguma coisa vale tem muito a ver com a quantidade disponível dessa coisa. E se nós produzimos apenas feijão, o dinheiro nos permite trocar com pessoas que não gostam de feijão. Trocamos os nossos feijões por dinheiro e depois trocamos o nosso dinheiro por qualquer outra coisa. Então, podemos usar isso? Podemos usar o preço como uma medida de valor? Não exatamente. Lembre que quando as pessoas trocam, do ponto de vista delas, o valor desse bem é igual ou maior do que a quantidade de dinheiro que elas estão trocando. Caso contrário, elas não trocariam, então o preço não reflete o valor. Existe uma diferença importante entre o preço de um bem e o valor que uma pessoa atribui a esse bem. Nós não podemos medir o valor somente a partir do preço. Certo, então se uma pessoa quisesse fazer uma troca pelo sofá, ela estaria abrindo mão dessa quantidade de utilidade na forma de dinheiro e ganhando esse tanto de utilidade com o sofá. Então, ela estaria ganhando essa utilidade líquida com essa troca. Essa área aqui é o que eles chamam de excedente do consumidor. É a utilidade extra que um consumidor obtém ao comprar alguma coisa. Se o preço fosse aqui em cima, ele só valoriza o bem esse tanto, mas teria de abrir mão dessa quantidade. Do ponto de vista dele, ele está abrindo mão de mais do que ele está recebendo em troca e, portanto, ele não trocará. Teoricamente, esse ponto aqui é o ponto onde ele está indiferente entre trocar ou não. 1 centavo a mais e a resposta é não. 1 centavo a menos e a resposta é sim. Se o preço for mantido, então ele está indiferente entre trocar e não trocar. Então, esse é o preço máximo que essa pessoa está disposta a pagar pelo bem. Muito bem, a disposição das pessoas a pagar ou trocar é a nossa melhor medida de quanto uma pessoa valoriza alguma coisa. O quanto uma pessoa valoriza alguma coisa tem a ver com as suas preferências. Você sabe, se estivéssemos falando sobre 1 quilo de maçãs, algumas pessoas estariam dispostas a pagar muito pelas maçãs porque elas realmente gostam dessa fruta ou porque acham que ela é muito saudável, ou por qualquer outro motivo que você possa imaginar. Por outro lado, as pessoas estariam dispostas a pagar apenas uma pequena quantia porque elas não gostam tanto de maçãs assim, ou porque elas acham que maçãs são estúpidas. Tem a ver também com a escassez do bem. Se uma pessoa já tem 100 quilos de maçãs, então o quanto ela estaria disposta a pagar por 1 quilo a mais? Provavelmente não muito. Ela tem mais do que ela precisa ou quer. Por outro lado, alguém que tem pouca ou nenhuma maçã pagaria relativamente mais. Então, vamos supor que existam várias pessoas, entre as pessoas que odeiam maçãs e as que amam maçãs, ou entre as pessoas que não têm maçãs e as que têm infinitas maçãs. Basicamente, podemos imaginar que as pessoas atribuem diferentes valores para as maçãs.
Se o preço diminui, mais pessoas comprarão maçãs. O novo preço mais baixo reflete o que elas estão dispostas a trocar pelas maçãs. Ao mesmo tempo, nós podemos olhar para isso da seguinte forma: se uma pessoa tivesse 1 quilo de maçãs, o quanto ela valoriza o próximo quilo? Ou seja, o quanto ela estaria disposta a pagar pelo próximo quilo de maçãs? Se ela tivesse 2 quilos, o quanto ela estaria disposta a pagar pelo terceiro quilo? E assim por diante, sempre valorizando o próximo quilo um pouco menos do que o anterior. E podemos supor que todas as pessoas agem de forma bastante parecida. Então, a regra geral é: quando o preço diminui, mais maçãs são vendidas. Essa relação é chamada de curva de demanda, ainda que, nesse exemplo, seja uma linha e não propriamente uma curva. Essa relação pode ser bastante inclinada, ou pode não ser nada inclinada. Isso é o que chamamos de elasticidade. A inclinação irá depender da situação. Certo, vamos dizer que o preço é esse. Lembre que com uma pessoa a utilidade extra, a utilidade acima da utilidade que ela abriu mão na troca, é o excedente do consumidor. Com um grupo, é a mesma coisa. Esse é o número de maçãs que foram vendidas, esse é o benefício total que todos os consumidores obtiveram com as maçãs, esse é o quanto eles tiveram de pagar, e essa área representa o excedente do consumidor total, um número em reais. Vamos parar aqui por um segundo. O que é excedente do consumidor? Ele não representa nenhum bem ou dinheiro que está sendo trocado de mão ou coisa parecida. É simplesmente o dinheiro que os consumidores poderiam ter pago, mas que não pagaram. Isso, na realidade, não existe, então por que isso é importante? Lembre que estamos tentando medir valor. Valor é o quanto uma pessoa gosta ou precisa de alguma coisa. Essa coisa que nós estamos tentando medir não existe na verdade, ou não é tangível, mas a ideia está presente quando as pessoas trocam. E podemos ver o valor que uma pessoa dá a alguma coisa em termos de uma quantidade equivalente de outra coisa. Nós não vimos aqui como obter essa linha, a curva de demanda, mas isso é muito importante e nós vamos ver isso em um outro vídeo. Por ora, nós vamos simplesmente assumir que nós, magicamente, sabemos qual é a máxima disposição a pagar ou o ponto de indiferença de todas as pessoas. Muito bem, vamos dizer que as maçãs sejam magicamente entregues em nossas casas sem custos adicionais. O preço máximo pelo qual o primeiro quilo de maçãs seria vendido no mercado seria esse. O próximo quilo, o máximo seria esse. Talvez seja a mesma pessoa negociando, talvez seja uma outra pessoa. Isso não faz muita diferença. Se somarmos a disposição máxima a pagar por todas as maçãs negociadas no mercado, isso seria equivalente ao valor das maçãs vendidas no mercado em termos de outro bem, nesse caso, dinheiro. Mas isso é o mesmo que dizer que para todas essas pessoas, essas maçãs valem o mesmo, como você sabe, que um tanto número de ovos ou um tanto número de camisas, ou ainda um tanto número de pães. Então, se as pessoas têm de fato de pagar, essas maçãs aqui não foram vendidas. Nenhuma pessoa valoriza as maçãs a esse preço. Essa área aqui representa o valor que as pessoas obtiveram com as maçãs, mas elas tiveram de abrir mão de uma quantidade igual de outro bem. É como se o valor líquido fosse zero para o consumidor. Isso aqui em cima é o excedente do consumidor. É todo o valor extra que os consumidores obtêm com a troca. Nós podemos imaginar milhares de trocas e o excedente do consumidor como sendo a soma do valor extra de cada consumidor. Analisando o excedente dessa forma, é como nós determinamos a mudança na utilidade ou no valor. Isso é feito na prática testando a disposição das pessoas de pagarem por determinado bem e observando dados do mercado. Mas muitas coisas não são compradas ou vendidas no mercado. Algumas coisas são simplesmente dadas de graça pela natureza. Por exemplo, o serviço de polinização feito por polinizadores naturais, permitindo que determinados cultivos deem frutas, nozes e sementes, ou o papel do Pantanal na purificação das águas. A forma como as pessoas trocam é a forma como nós medimos o quanto as pessoas valorizam essas coisas. Então, quando as coisas não são trocadas ou comercializadas, nós não sabemos o quanto as pessoas valorizam elas, ou pelo menos dá mais trabalho para medirmos a valoração das pessoas por esses bens. E esse é o problema. Essas coisas geram utilidade. Elas são de graça, mas lembre que o preço é diferente de valor. Não podemos desconsiderar isso. É como se maçãs fossem magicamente transportadas até as nossas casas. O fato de serem de graça não muda o fator de serem comida e de serem útil para você. Nessa série, nós vamos ver como quantificar o valor desses bens e serviços que são oferecidos pela natureza, ou pelo meio ambiente, ou pelo que você quiser chamar, os aspectos não humanos das nossas vidas. Se nós pudermos quantificar os benefícios, então podemos comparar eles com os aspectos humanos de nossas vidas de forma que, ao tomarmos alguma decisão, nós podemos escolher o melhor resultado.
Primeiro, nós vamos destrinchar os tipos de valores que um ecossistema pode nos dar, vamos tentar classificar eles e, mais tarde, nós vamos ver os métodos disponíveis que podemos usar para medir seus valores.